Olá galera, tudo bem? Meu nome é Danilo, sou conhecido popularmente aí pela galera, amigos, colegas, entre outros, como Gibi, devido às tatuagens. Sou aluno do Centro Universitário Católico Ito Brasileiro, curso Educação Física atualmente no quinto semestre. E eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a palestra que eu assisti do Kaká Bizoshi. Uma palestra que aconteceu no dia 6 de maio de 2025, na qual a palavra-chave que eu escolhi é persistência. O Kaká Bizoshi, para quem não conhece ele é uma pessoa sensacional. Eu tive uma oportunidade de conhecer ele na palestra, falei brevemente com ele, conversei bem breve mesmo com ele, porque tinha muita gente também, muita gente presta atenção e eu entendo. Ele é uma pessoa no coração enorme, super atencioso, ele é bem acessível, vamos dizer assim. Ele é bem acessível, esclarece bem as dúvidas que a gente tem, tudo direitinho. O Kaká Bizoshi, na palestra, ele falou muito sobre a vida dele, sobre como foi a carreira dele ao todo, desde que começou. Ele é ex-atleta de voleibol profissional, ele é ex-treinador de voleibol profissional, ele inclusive treinou até a própria seleção brasileira, foi auxiliar técnico, né? Ele conversou bastante com a gente sobre a vida dele, sobre as conquistas dele e tudo mais. Só que eu acho que o que mais impactou, não somente eu, mas todos os outros alunos que estavam assistindo lá, é a forma que ele lidava com as coisas. A falta de atenção dele com algumas coisas que acabou tomando, pegando proporções maiores na vida, que acabou tendo umas dificuldades, que acabou fazendo ele abrir os olhos e enxergar de outra forma o mundo, assim, as coisas em volta dele. O Kaká Bizoshi falou de uns pontos bem específicos sobre nervosismo de alguns atletas, sobre não prestar atenção em outras coisas. Por exemplo, ele falou que um atleta dele tava com alguns problemas em casa e ele não sabia, ninguém sabia do time. E esse atleta ele acabou tendo comportamentos fora do comum, que não era do costume dele. E isso acabou acarretando numa briga generalizada, vamos dizer assim. E acabou que quando ficaram sabendo do motivo, o próprio Kaká Bizoshi falou que ele se olhou e pensou: como que eu não vi isso? Como que eu não percebi isso? Como que isso passou debaixo dos meus olhos e eu não me atentei? E isso deixou pra gente um sinal de alerta, de olhar para as coisas de outra forma. Às vezes, nossos alunos estão aí passando por dificuldades em casa, passando por, infelizmente acontece, mas pode acontecer, tá passando por violência em casa. E a válvula de escape dos nossos alunos é o quê? É o professor. O professor às vezes é mais próximo do que um pai e uma mãe para alguns alunos. Às vezes o professor dá mais atenção para os alunos do que o próprio pai e a própria mãe, por devido a trabalho, outras situações que acaba afastando, entre aspas, os pais dos filhos. Hoje em dia a gente tem muito disso, infelizmente. As crianças cada vez mais cedo na creche, por necessidades financeiras dos pais, às vezes. O mundo tá bem corrido, né? O mundo tá bem diferente, vamos dizer assim. A gente acaba olhando de outra forma para umas coisas porque tem que priorizar outras, entendeu? E a válvula de escape dos alunos muitas das vezes é os professores. Por que eu usei a palavra-chave persistência? Porque o Kaká, ele insistiu muito na vida dele, insistiu muito, inclusive no fato do atleta, de ser atleta. Ele era atleta, deixou de ser atleta e depois de um tempo ele tentou novamente, passou. Aí quando ele chegou no auge, ele falou um pouquinho dele sobre o nariz empinado, vamos dizer assim, que ele chegou a um ponto que ele se achava o melhor e não aceitava menos que isso. E a queda foi grande também, né? Quanto mais alto você tá, a queda é maior. E ele falou um pouquinho sobre a vida dele, tudo bonitinho. Eu fiquei fascinado, na verdade. Ele contando sobre uma atleta dele que veio a óbito, que foi a Cíntia. Emocionante, emocionante. E o Kaká, ele contando pra gente, a gente ficava... Não tinha como não ficar prestando atenção, não tinha, porque ele falava de uma forma clara, uma forma que você queria prestar atenção. E o recado aqui que eu deixo pra vocês, o puxãozinho de orelha, vamos dizer assim, é vocês terem atenção com os alunos de vocês. Eu tiro isso por mim mesmo. Eu, de certa forma, não tinha esse olhar que ele passou pra gente. Agora eu comecei a olhar pros meus alunos de outra forma, entendeu? Porque eu não sei o que passa na casa deles.
muitas das vezes eles me falam, mesmo eles estando mais próximos de mim, às vezes alguns mais próximos do que os próprios pais, eles não chegam a falar tão abertamente com a gente, entendeu? E é super compreensível, né? Mas eles dão sinais. E a gente tem que perceber esses sinais, perceber essas lacunas pra gente acabar preenchendo e tentando chegar no ponto do aluno sem ser evasivo, entendeu? E o Kaká, ele abriu nossos olhos muito referente a isso. Eu tenho muito que agradecer ao Kaká, que é um excelente profissional também. Se vocês puderem acompanhar ele no Instagram, vocês vão ver, ele é sensacional. Queria agradecer já abertamente a ele por essa oportunidade, por esse conhecimento total. Virei fã do Kaká e é essa palavra que eu deixo para vocês, para terem atenção com os alunos de vocês. Se notar algum comportamento diferente, notar um pouco mais de agressividade, um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de agitado, ver a origem, tentar buscar a origem daquilo tudo. Se possível, conversar com os pais para ver se tem algo acontecendo. Essa é a palavra que eu deixo aqui para vocês, tá bom? Obrigado pela atenção de todos e obrigado novamente, só gratidão. Tá bom? Obrigado ao Kaká, obrigado ao Centro Universitário Católico Italo-Brasileiro por ter aberto as portas para esse excelente professor, e agradecer também ao coordenador Alexandre Evangelista, que é uma excelente pessoa também e convidou o Kaká para estar passando essas informações, passando esse conhecimento para nós, tá? Galera, brigadão. Aqui eu me despeço de vocês. Beijos, abraços, até breve. Tchau, tchau.